Fala, minha galera linda do terceiro ano do Colégio Estadual de Pau da Lima, tudo bem? Professor Thalisson aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula para vocês. Dessa vez o tema de hoje é a potência elétrica. Vocês já devem ter comprado algum aparelho eletroeletrônico e observado a potência desse aparelho. Isso é muito comum quando a gente compra um aparelho de som, por exemplo, quando a gente compra uma chapinha, quando a gente compra uma fritadeira elétrica. São especificações que a gente sempre olha. Por quê? Porque essas especificações vão falar muito sobre o consumo de energia elétrica desse aparelho. Por exemplo, um som que tem uma potência de 2000 watts nos seus alto-falantes, nas suas caixas de som, ele vai consumir muito mais energia no mesmo intervalo de tempo do que, por exemplo, uma chapinha para cabelo que tem uma potência de 400 watts. Então, a gente precisa estar atento à potência do aparelho quando a gente vai comprar ou quando a gente vai utilizar esse aparelho. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, vamos nessa. Turma, potência elétrica é a bola da vez. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: como é que a gente calcula essa potência elétrica? A gente tem algumas formas aqui que eu vou apresentar para vocês de como calcular, de como mensurar matematicamente essa potência elétrica. Mas para além disso, a gente tem que estar atento à definição. A potência elétrica, ela vai estar associada à energia elétrica consumida, produzida, dissipada no decorrer do tempo. Então, uma definição básica de potência elétrica seria essa. Beleza. Então, como é que a gente calcula a potência? A gente pode dizer que a potência elétrica, basicamente, ela é dada pelo produto da corrente elétrica pela diferença de potencial, pela voltagem, tá? Então, potência elétrica vai estar em watt, unidade do Sistema Internacional de Medidas, corrente vai estar em ampere e a DDP vai estar em volt. Então, primeira maneira da gente calcular a potência elétrica é essa aqui, a potência, intensidade da corrente vezes a diferença de potencial. Se você tiver essas duas informações, DDP e corrente, você consegue calcular a potência elétrica. Beleza, professor, mas qual é a outra possibilidade? A gente pode determinar também a corrente elétrica dizendo que ela vai ser dada pela diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Tá? Então, DDP ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Isso também é uma forma de calcular a potência elétrica. Lembrando que a potência vai estar em watt, a DDP em volt e a resistência aqui, ó, ela vai estar em ohm, são unidades do Sistema Internacional de Medidas. Turma, essa expressão aqui é a mais interessante. Observem, ó, a potência em watt vai ser dada pelo produto da resistência pela corrente elétrica ao quadrado. A resistência vai estar em ohms e a corrente vai estar em ampere. Aí eu vou perguntar para você o seguinte. Se eu diminuir a resistência elétrica, a potência aumenta ou diminui? Para responder essa pergunta, a gente tem que observar o que acontece com a corrente elétrica quando a gente diminui a resistência. A corrente vai aumentar. E aí, quando a gente analisa a nossa expressãozinha aqui, bom, diminuindo a resistência, a potência ela tenderia a diminuir, não é mesmo? Só que a corrente está aumentando quando a gente diminui a resistência. E ela está aumentando e está elevada ao quadrado. Então o aumento da corrente vai ser muito mais significativo para a potência do que a redução da resistência. Então a resposta é, se você diminui a resistência elétrica, você vai estar aumentando a corrente e, consequentemente, você vai estar aumentando a potência elétrica. Beleza? Para finalizar o nosso bate-papo, a gente vai entender um pouquinho como a potência ela pode influenciar no consumo de energia elétrica da nossa casa. Inclusive, qual a relação da potência com a maneira com que a gente obtém os valores de energia na nossa conta. Vamos nessa? Galera, observem aqui, ó, energia é igual a potência vezes intervalo de tempo. Beleza. Quando a gente está falando da conta de energia elétrica da nossa casa, essa energia ela é medida em kWh, tá bom? A potência vai ter que estar medida em kW
e o intervalo de tempo em hora. Então, se você sabe a potência do seu aparelho em kilowatts, se você sabe o intervalo de tempo que ele fica funcionando durante um mês, você consegue estimar, você consegue ter uma noção do quanto esse aparelho representa em termos de custo na sua conta de energia elétrica. Você pode fazer isso para qualquer aparelho. Por exemplo, para as lâmpadas que você tem ligadas na sua casa. Você olha a potência dessas lâmpadas. Quanto tempo essas lâmpadas elas ficam acesas. Você pode olhar isso para o chuveiro elétrico. Você pode olhar isso para a televisão. Você pode olhar isso para qualquer dispositivo que você tenha na sua casa. Bom, gente, é isso. Finalizamos mais uma Vida ao Aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que essas informações tenham feito sentido para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários ou podem mandar uma mensagem para mim lá no nosso Google Sala de Aula ou através do WhatsApp também que vocês tenham contato. Um abraço para todos, muita proteção e até a próxima.